Olá, bom dia! Estamos começando mais um dia na presença de Deus, essa manhã chuvosa, tão gostosa, o dia que o Senhor já fez. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, terça-feira, orações diárias às 7 da manhã, sempre um vídeo novo para você, um vídeo de oração, um vídeo compartilhando uns salmos, um pedido de oração e também colocando diante de Deus a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Amém? Então é muito bom estar nesta manhã, começando mais um dia na presença do Senhor, engrandecendo, bendizendo o nome do Senhor e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor alcance a sua vida, a sua casa, a sua família, que o favor de Deus seja sobre você, em nome de Jesus. Esta manhã é realmente uma bênção para nós, porque Deus está conosco, a graça do Senhor nos alcança e nós podemos bendizer o nome do Senhor. Bom dia, glória ao nome do Senhor, louvado é o nome do Senhor. Obrigada, Deus, por esse dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que se renova sobre nós e as Suas misericórdias são realmente a bênção que nós recebemos nesta manhã, a graça que vem sobre nós, a provisão que vem sobre nós. E o dia pode estar chuvoso, mas esse é um dia realmente frutífero, onde nós vamos experimentar tudo que Deus tem, amém? Em nome de Jesus Cristo, a graça, a misericórdia de Deus seja sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Então hoje no nosso vídeo de oração, nós estaremos compartilhando Salmos 22. Nós veremos aqui algumas citações que até o próprio Jesus ele fez quando ele estava passando por momentos de dificuldades. E ele então diz assim, o Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e Tu os livraste. A Ti clamaram e escaparam. Confiaram em Ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, Tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A Ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, Tu és o meu Deus. Não distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, Tu me respondes. A meus irmãos declararei o Teu nome no meio da congregação. Eu Te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no, todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no, todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro.
De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de você viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, ele é quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. O povo que há de nascer contarão ele quem o fez. Amém? Então este salmo aqui de Davi faz até uma referência, alguns dizem que é um salmo até profético, porque cita o que aconteceu ali com Jesus, principalmente quando ele foi escarnecido na cruz, zombado. A Bíblia diz que nenhum osso de Jesus foi quebrado, e quando eles foram confirmar se Jesus de fato havia morrido, né, naquele momento em que ele quebra os joelhos, ele rompe os joelhos daqueles que estavam presos na cruz com Jesus. Quando chega próximo de Jesus, eles percebem que Jesus já havia falecido, então eles furam ao lado de Jesus só para confirmar, e a Bíblia diz que sai água e sangue. E aqui nesses salmos é como se fosse uma referência ao que Jesus vivenciou. Nós vemos também que jogaram as vestes de Jesus, lançaram sortes, né, apostaram ali nas vestes de Jesus. Então aqui faz algumas referências de fato ao que Jesus vivenciou por nós. Mas ele também diz, é um salmo que grita realmente por socorro a Deus, clama a Deus pela intervenção de Deus, pelo agir de Deus no momento de angústia. É um grito de angústia, um grito realmente diante do Senhor pela sua intervenção. Então ele chega a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Então nós nos lembramos que o próprio Jesus fez essa declaração: meu Deus, por que me desamparaste? E ele ali na cruz realmente clama a Deus pela presença de Deus, para que Deus o socorresse naquele momento de grande aflição, de grande angústia. E nós também passamos por momentos semelhantes, de grande aflição, de grande angústia, e que realmente só Deus pode mudar, intervir ou fazer um milagre. Quantas áreas da nossa vida, os homens ou as pessoas que nós conhecemos, ninguém pode fazer nada por nós. É nessa hora que a angústia realmente se torna grande. E a oração, ela alivia o coração, ela traz refrigério para a alma, ela traz consolo para a alma. Por isso é tão importante colocarmos diante de Deus o que estamos vivendo, realmente apresentar diante do Senhor a nossa necessidade, a nossa angústia, como o próprio Jesus fez aqui. Mesmo diante da morte, ele sabia o que haveria de acontecer com ele, porque ele declarou tantas vezes que foi para este fim que ele veio ao mundo. Ele veio para cumprir uma missão, e a missão estava em morrer na cruz, para esponjar ou para levar sobre si os pecados da humanidade inteira. Jesus sabia que ele haveria de viver aquele momento doloroso em que os pecados cairiam sobre ele, que ele viveria o afastamento de Deus. É como se Deus não pudesse vê-lo naquele momento em que ele estava recebendo sobre si a condenação do pecado. Embora Deus veja todas as coisas, Jesus, ali no momento em que ele recebe a condenação do pecado, é como se ele recebesse um distanciamento de Deus, algo que ele jamais havia experimentado em toda a sua vida, de estar longe do Pai, de se distanciar do Pai, e por causa dos pecados sendo derramados sobre ele, ele vivencia este momento de angústia, de total ausência da presença de Deus. O que é o inferno? O inferno é a ausência de Deus, é o distanciamento da presença de Deus, é um lugar onde a presença de Deus não vai estar de forma evidente. Então, estar longe da presença de Deus, ou não estar diante da presença de Deus, ou não experimentar a presença de Deus, é o próprio inferno. Então, Jesus vive esse momento de angústia, por isso que esse é um salmo profético, né? E aí ele no versículo 2, Davi escrevendo diz: Deus meu, eu clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego.
Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Uma coisa que nós precisamos aprender a diferenciar na nossa vida é que, independente das respostas das nossas orações, se Deus está respondendo ou não, Ele continua sendo digno de louvor. E é isso que o salmista faz. Mesmo ele clamando pela manhã, mesmo ele clamando durante todo o dia, mesmo ele apresentando as suas necessidades diante de Deus e não ouvir a resposta de Deus e não perceber a resposta de Deus, ele está aqui no versículo seguinte, ainda assim, diante da ausência da resposta, bendizendo e reconhecendo que Deus continua sendo Deus. Quantas vezes nós questionamos o próprio Deus quando não recebemos resposta das nossas orações, não é verdade? Nós falamos assim, se o Senhor fosse Deus, o Senhor estaria mudando a minha história agora, o Senhor estaria intervindo na minha realidade agora, o Senhor estaria transformando essa realidade. E quantas vezes nós deixamos de adorar a Deus porque não temos uma resposta ou porque não recebemos aquilo que pedimos. Então aqui o salmista continua reconhecendo que apesar da ausência da resposta de Deus, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo Deus e Ele está entronizado. Ele traz à memória o que os seus pais ensinaram a Ele. Ele diz, nossos pais, ou seja, os nossos antepassados, confiaram em Ti, confiaram no Senhor e o Senhor livrou a todos eles. Nestes momentos de muita angústia, nós precisamos sempre olhar para trás e perceber onde Deus já foi fiel conosco, onde Deus já manifestou a fidelidade dEle e trazer à memória, como diz a palavra de Deus, aquilo que pode nos dar esperança. Amém? E aí ele continua dizendo, ele clama ao Senhor, ele pede a Deus aqui no versículo 11, Senhor, porque ele está realmente com essa percepção da presença de Deus distante. E ele diz no versículo 11, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Então ele clama mais uma vez pela presença de Deus, porque ele sabe que só a presença de Deus pode trazer proteção, alívio, consolo, renovo, fortalecimento sobre a vida dele. A presença de Deus é tudo que ele necessita. Então ele precisa, ele tem necessidade de perceber e de viver a presença de Deus na vida dele. Nós também precisamos ser assim, amém? Qualquer percepção de que a presença de Deus está longe de nós, o nosso coração precisa se angustiar tanto, de tal modo que realmente possamos buscá-lo e clamar a Ele pela presença dEle novamente em nossas vidas. E é isso que o salmista escreve. E ele fala, aqui ele continua dizendo, no versículo 19, a mesma coisa, clamando pela presença de Deus. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Deus, não se afaste de mim, porque a tua própria presença é tudo que eu necessito para receber o socorro, para receber o livramento. Livra a minha alma, ele continua clamando, me salva. E aí ele continua buscando o Senhor e reconhecendo o quanto o Senhor é bom. E ele declara no versículo 28 essa verdade, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Neste momento da pandemia, quantos de nós questionamos, Deus, o Senhor não governa, o Senhor não está no controle, porque, sabe, esses questionamentos muitas vezes não são ditos, mas são percebidos no nosso interior, na nossa mente. Quantas vezes passam esses pensamentos dentro de nós, não, Deus, cadê o Senhor? Diante de tudo que está acontecendo no mundo, diante de tudo que está acontecendo com a nossa própria vida em particular, Senhor, onde o Senhor está diante disso tudo? Aqui Davi está dizendo que Deus é o Rei das nações. Ele está reinando exatamente agora. Por mais que as adversidades venham sobre nós, Deus não perdeu o controle. Ele está permitindo exatamente cada uma das dificuldades que vivenciamos como nação, que vivenciamos como mundo, que vivenciamos como pessoa, como indivíduos, para nos aperfeiçoar, para nos aproximar dele. Os problemas são pedagógicos. O que eles querem nos ensinar é que devemos buscar a Deus. Tem um autor chamado C.S. Lewis, que eu gosto muito, que ele diz que Deus está sempre falando conosco.
Sabe, Deus, Ele não se cala, Ele está sempre buscando o ser humano para se relacionar com Ele. Na verdade, quem se aproxima de Deus e quem toma iniciativa nesse relacionamento é sempre o próprio Deus. Não somos nós por conta própria que falamos, eu vou buscar a Deus, mas é o Espírito que nos impele a buscar a Deus, é o Espírito que nos convence, que nos move a buscar a Deus. Então é sempre Deus que está tomando a iniciativa do relacionamento conosco. E o C.S. Lewis, ele disse assim, Deus está sempre falando conosco, falando com os homens, falando com a humanidade inteira. Nos momentos de tranquilidade, Ele está sussurrando aos nossos ouvidos. Sabe, naqueles momentos alegres, de plena satisfação, Deus está ali sussurrando aos nossos ouvidos, dizendo o quanto Ele nos ama. No nosso dia a dia, quando nada de novo está acontecendo, Deus está falando conosco, que a presença dEle está nos sustentando, que a presença dEle é realmente presente em nossas vidas. E nos momentos alegres, nos momentos difíceis, na verdade, nas dificuldades, Deus está gritando aos nossos ouvidos, é o que esse autor diz, porque o sofrimento é o megafone de Deus para acordar uma geração surda. Então, quando nós não estamos percebendo a voz de Deus nos momentos alegres, quando nós não estamos percebendo a voz de Deus no nosso dia a dia, Ele vai usar muitas vezes o próprio sofrimento para nos despertar para um relacionamento com Ele, para a proximidade com Ele, porque Deus nos fez para Ele e somente nele é que realmente somos completos. Somente vivendo uma vida para Deus é que podemos experimentar a completude do nosso ser. Nosso ser será completo somente em Deus. Foi para Deus que fomos criados e somente nele é que realmente somos completos e descobrimos o nosso propósito. Então, qualquer coisa que aconteça conosco, que nos distancie da presença de Deus, Deus logo toma uma providência, Deus logo toma uma iniciativa de nos atrair de volta para Ele. Cabe a nós sermos sensíveis à sua voz. Cabe a nós buscarmos compreender o que Ele está falando, porque Ele sempre está dizendo. Amém? Então aqui no versículo 31 ele encerra dizendo: virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então nós estamos aqui e as próximas gerações para contar os feitos de Deus, para testemunhar o agir do Senhor. E o que Ele fez em toda a história? Ele sempre salvou o seu povo, Ele sempre salvou o seu povo, Ele sempre agiu com intervenção, sempre. As pessoas só não são abençoadas porque elas desprezam a Deus. Mas aqueles que clamam, aqueles que buscam a Deus, a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Por isso, nós finalizamos um propósito de 21 dias de jejum e já iniciamos um propósito de 40 dias de oração, porque não podemos parar, não podemos deixar de clamar, de buscar a presença de Deus, jamais. Ele é a nossa salvação, Ele reina sobre todas as coisas, Ele está entronizado no trono e Ele está agora reinando sobre tudo. Mas nós é que precisamos então nos tornar cada vez mais sensíveis à voz de Deus, sensíveis ao que Ele está fazendo no mundo, sensíveis ao que Ele quer nos dizer, sensíveis ao que Ele quer revelar a nós. E uma pessoa que não busca a Deus, ela não ouvirá a voz de Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Requer de nós algo, requer de nós uma entrega, requer de nós uma busca, requer de nós uma determinação, requer de nós uma entrega para realmente ouvirmos a voz de Deus. Amém? E é isso que vamos fazer agora, clamar ao Senhor, porque realmente reconhecemos que o socorro vem do nosso Deus. Amém? E que tudo isso que estamos vivendo como nação, como cidade, como o mundo inteiro, e você com as suas particularidades, com os seus problemas que são tão íntimos, que muitas vezes só você conhece, isso tudo precisa ser colocado diante do Senhor. E na verdade isso tudo precisa ser o combustível
para que nós busquemos a Deus. Amém? Então, quando as coisas se tornam difíceis, devemos realmente nos aproximar mais de Deus e não nos afastar. Deus não permite o sofrimento para que nos afastemos dele. Pelo contrário, é para que nos aproximemos ainda mais dele. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, pelas tuas misericórdias, pela tua graça, pela tua intervenção que alcança as nossas vidas a cada dia. Obrigada pela vida que o Senhor tem nos dado. Hoje nós despertamos, ó Pai, pela manhã, por pura misericórdia, por pura graça, por pura intervenção do Senhor, porque continuas tendo a favor de nossas vidas um propósito, uma missão que devemos cumprir neste mundo, de anunciar os feitos do Senhor para a nossa geração e para as próximas gerações. Nos ajude, Senhor, a sermos testemunhas fiéis de Ti. Nos ajude a abrir os nossos lábios e engrandecer o Senhor e reconhecer que o Senhor é Deus, mesmo diante de dificuldades, que jamais calemos, que jamais cessemos de engrandecer o nome do Senhor e de dizer o quanto és digno de louvor. Que o nosso louvor a Ti, Pai, independa das circunstâncias, porque nada no Senhor, nada em Ti muda por causa dos problemas que enfrentamos. A Tua palavra deixa claro que Tu és imutável, Tu és o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. O Senhor não muda diante das circunstâncias. Os planos e os propósitos do Senhor prevalecem diante das dificuldades, diante dos problemas. O Senhor já estabeleceu os propósitos, o Senhor já tem escrito, Pai, estabelecido todos os dias das nossas vidas e o fim de todas as coisas. Que nosso coração confie no Senhor e que essa verdade da Tua imutabilidade, de saber o quanto o Senhor permanece o mesmo, seja motivo de engrandecermos e de bendizermos o Senhor. Que nós possamos reconhecer a Sua grandeza, a Sua soberania, a Sua glória, o Seu poder, porque o Senhor é Deus e não homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, ó Deus. O Senhor não se arrepende, o Senhor não mente, o Senhor cumpre os Seus propósitos pré-estabelecidos desde a eternidade. Aliás, o próprio Filho do Senhor, o próprio Jesus, veio ao mundo por um propósito que já havia sido estabelecido na eternidade, de nos alcançar e nos redimir dos pecados, ó Deus, e que possamos, Senhor, em nome de Jesus, vivermos de conformidade com esta mensagem do Evangelho, de conformidade, ó Deus, com a salvação do Senhor que nos alcançou, e que esta mesma salvação alcance cada membro da nossa casa, cada membro da nossa família. Senhor, alcance a nossa cidade Itabuna, alcance o nosso Brasil, alcance as nações da terra, que o Senhor estenda, Senhor, o Seu domínio, o Seu reino, o Seu governo de justiça, de paz, e que nós possamos realmente nos posicionar como aqueles que irão testemunhar os feitos do Senhor neste mundo, que jamais calemos, que jamais cessemos de falar do Senhor, que jamais cessemos de buscar a Sua presença. Cada dia mais, ó Pai, nos atraia para Ti, atrai o nosso coração, atrai os nossos pensamentos, atrai os nossos sentimentos, atrai, Senhor, tudo que temos, tudo que somos para Ti, ó Pai. Que o nosso coração, Pai, busque o Senhor, clame o Senhor, enquanto se pode achar, enquanto temos fôlego de vida, que jamais cessemos de buscar a Sua presença, Deus, e que a Tua presença nos abençoe, que a Tua presença nos preserve do mal, que a Tua presença alcance, Senhor, a nossa casa, que a Tua presença seja conosco em cada passo que dermos, ó Pai, em cada minuto das nossas vidas, que a Tua presença, Pai, seja a própria bênção em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, amém? Tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus. Que esta semana seja realmente graciosa. Até amanhã, se Deus quiser, orações diárias às 7 da manhã. Sempre estaremos aqui com a graça de Deus, todos os dias nos sustentando para clamar ao Senhor em nome de Jesus. Eu conto com a Sua presença, amém? Se você conhece alguém que está enfraquecido na fé, não consegue orar, chame para estar aqui conosco, venha participar desse momento de oração, vai ser um incentivo, vai ser um estímulo para você, amém? Tenha um dia abençoado a todos vocês, fica na paz.